Até sexta-feira eu estava com uma palavra no meu coração, e até a Ju fez a chamada, o flyer, né, a arte do culto de hoje com o tema. E até hoje, a hora que eu levantei cedinho para orar, estava tudo certo. Estava tudo certo. E no meio no meu tempo de oração, apareceu diante, sabe quando aparece assim? Apareceu diante de mim uma frase. E essa frase, eu vou comentar ela mais no final da palavra. E quando eu vi aquela frase, eu me encontrei. Eu me encontrei no lugar aonde eu disse, meu Deus, eu preciso mudar. Eu me encontrei nessa frase, eu olhei para mim mesmo e eu disse para mim mesmo, meu Deus, eu preciso mudar a conduta da minha vida, nisso, nisso e nisso. E ali eu percebi que a direção para essa noite estava mudando. Ok, depois do meu tempo de oração, sentei no meu local de estudo, abri o meu computador, começo, e eu não tenho costume de ficar ouvindo ou lendo. Eu vejo o WhatsApp porque está conectado ao meu notebook, então cai os WhatsApp, eu vejo que cai, mas eu não abro, porque eu estou no meu tempo com Deus, de oração, estou no meu tempo ali de meditação, de estudo. Mas caiu um WhatsApp me chamando a atenção ali num detalhe, e depois um áudio e depois um segundo áudio. E cargas d'água eu resolvi ouvir. Falei assim, tem alguma coisa aqui? Eu simplesmente fui lá, cliquei e comecei a ouvir. Ali eu percebi a direção da palavra fazendo isso aqui, ó. Totalmente nada a ver com aquilo que eu havia me preparado na sexta. Mas Deus não falou com você na sexta? Falou. Só que tem situações que Deus muda. Vocês sabem, já teve situações que eu cheguei aqui em cima ele mudou, eu tive que ir para outra direção. Enfim. E aí, a pessoa que me mandou esses WhatsApp contando uma situação, ela me manda uma música. Quando eu entro no link da música, aí, para quem já é da casa, já me conhece, né? Começou o chororô, eu choro, e chora, e vai, aquela coisa toda. E aí eu compreendi que Deus está nos levando para um salto que tem tudo a ver com a última canção que nós cantamos. Ô Bina, coloca para mim, por gentileza, a última estrofe dessa última canção que nós cantamos. Até que o Senhor venha. Não, isso. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Ok. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Amém. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Deus, diante do teu altar. Obrigado, Bina. Aí eu pergunto para você, quantos querem de verdade isso? Vamos tentar de novo? Quantos querem de verdade isso? Existe um caminho para que você possa resistir. E vamos usar um termo um pouquinho mais chulinho, aguentar a pancadaria, para que você resista até o final, para que você aprenda a descansar e resista tudo que vem pela frente até o final. Você precisa de uma coisa. Você precisa entender na íntegra o que é uma vida de santidade. A Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia também vai nos dizer que nós devemos ser santos como Ele é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se nós queremos chegar a viver exatamente aquilo que nós acabamos de cantar, você precisa entender que a santidade é uma das principais e fundamentais ferramentas que você vai dispor para que você resista a tudo que tem pela frente. Para que você possa, ao contrário, nós temos... Gente, para pensar aqui comigo, vamos lá. Eu sei que o povo de Deus é um povo inteligente, amém? Vamos lá. Para pensar aqui comigo, nós temos o costume de pensar na seguinte ordem. Eu estou fraco, eu não tenho condições, eu sou fraco, ou eu não consigo avançar na santidade. Geralmente nós pensamos dessa forma.
Então eu não resisto às situações, eu não resisto às minhas lutas, eu não resisto, então por conta disso eu não consigo ser santo. Você já parou para pensar que isso pode ser ao contrário? É justamente uma vida de santidade que vai nos fazer sermos resilientes. É justamente uma vida de santidade que nos torna fortes, fortalecidos, com um coração cheio de fome e sede da presença, aonde nós, por conta da sede e fome de presença, estamos na presença, e por estarmos na presença, somos fortalecidos, não só santificados, mas fortalecidos. Então fica mais fácil de nós embatermos as nossas lutas, de nós ganharmos as nossas guerras. Amém? Você entendeu isso? 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas a primeira parte do versículo é a que vale para esse momento. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu... aonde? Coração. Vai lá para 1 Timóteo, logo um pouquinho para trás. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ok. Agora volta um pouquinho mais para trás, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ok, nós vamos trabalhar em cima desses 3 versículos. Em todos os textos que nós lemos, nós encontramos um ponto de confluência, um ponto de convergência. E se você pensou que esse ponto de convergência é a santidade, sim, você está correto. Nos 3 versículos, nos 3 textos, a santidade está presente. Aquilo que nos é requerido está ali presente. Então, se você pensou em santidade, você acertou. Parabéns para você. Mas para nós falarmos sobre santidade, nesses tempos de eu já chamo de pós-modernidade. Porque já estamos além de um pós-modernidade. E falar de santidade em tempos de pós-modernidade que nós estamos vivendo, vai exigir de mim e de você uma compreensão mais aprofundada de alguns detalhes do que é uma vida de santidade. O texto que nós lemos em 1 Pedro 3,15, nós recebemos ali uma ordem apostólica. Não é um convite. O apóstolo Pedro não nos fez um convite. O apóstolo Pedro não te escreveu um convite com letras de ouro e mandou entregar via Sedex para você. Não. O apóstolo Paulo, ele dá uma ordem apostólica. Santificarmos a Cristo em nosso coração. É uma ordem. Não é uma possibilidade. Não é um convite. É uma ordem. Santificarmos a Cristo em nossos corações. Por quê, pastor? Porque essa é uma das características e deveria ser um dos nossos maiores objetivos da nossa vida cristã. Ou seja, termos a imagem firmada, confirmada, avalizada de Cristo em nossas vidas. De nós entendermos que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Amém? Só que mais do que isso, porque nós entendermos que somos filhos de Deus, que a nossa identidade está em Cristo Jesus, mais do que isso, nós precisamos entender que todo o processo de santificação não passa somente pelo fato ou pelo viés de eu me identificar com Cristo Jesus, mas passa também pelo viés de eu entender quem habita dentro de mim. Então eu dizer, olha, eu sou filho de Deus, glória a Deus, mas esta realidade está dentro de você de verdade? Essa ordem apostólica, ela diz respeito a todos os cristãos, em todos os momentos da história, desde a igreja de Atos. Se pensarmos como igreja, porque essa ordem de nós sermos santos já está lá na velha aliança. Ao longo dos séculos que foram passando após o surgimento da igreja em Atos 2, ao longo dos séculos, os cristãos que vieram de lá para cá nesses 2000 e tantos anos,
Eles viveram seus próprios desafios, os desafios segundo a época que eles estavam vivendo. Quando nós olhamos os cristãos que estavam da primeira igreja, eles eram jogados, largados aonde? No Coliseu. Eram queimados, eram devorados por bestas feras. Então cada um desses cristãos, nossos irmãos em Cristo Jesus, viveram seus próprios desafios, segundo a sua época, segundo o seu momento na vida, para que esta ordem, a ordem de santificarmos a Cristo, nos seus corações então fosse cumprida, mas não só cumprida, vivida, como forma de vida. Cada um de nós que estamos aqui, somos chamados por Deus para vivermos a santidade, amém? Então, por favor, coloque a sua mão sobre o seu coração agora. E diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a viver uma santidade segundo os seus padrões, não segundo o meu padrão. Porque é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Quando eu falo sobre a relativização da santidade nos dias atuais, eu estou falando isso. Ministrações, pregações e tantas outras ações que estão apresentando a santidade relativizada, quando ela nunca deveria ter sido relativizada, ou o relativismo dela. Queridos, nós estamos em pleno século 21. Acredite, pleno século 21, o ano de 2024. E hoje nós temos desafios totalmente diferentes do que os nossos irmãos de épocas passadas. Desafios completamente diferentes. O pecado continua sendo o mesmo, Satanás não mudou, o inferno continua aprontando da sua, mas os nossos desafios hoje, em muitas áreas, são diferentes do que os nossos irmãos de muitos anos, séculos, ou quem sabe 2000 anos atrás. Por quê, pastor? Porque há uma divisão muito clara. Nós precisamos compreender a história da modernidade, que foi até o século XX, metade do século XX, e a pós-modernidade que começou depois disso. Ou seja, nós precisamos compreender que a história ela não está dividida de forma temporal da modernidade ou da pós-modernidade. O que nós precisamos é entender que existe um conceito ou uma divisão conceitual da cultura de hoje. E você sabe como é que está a cultura de hoje. Quando eu falo cultura, eu estou falando da sociedade. Existe uma divisão. Vou te dar um exemplo. Se nós olharmos para 50, 100, 150 anos atrás, nós vamos enxergar com clareza que a cultura da sociedade era uma. Gente, eu completei agora 57 anos. Quando eu era criança, com meus 4, 5, 6 anos de idade, que eu já estava dentro da igreja, a cultura social era diferente. Sim ou não? Os mais antigos aí, aqueles que são mais novos do que eu, né, pastor Arantes? Glória a Deus, né? Vamos lá, firme na paçoca aí, pastor. Tem mais uns 100 anos aí do pastor aí. Então, quando nós olhamos para trás, a cultura era diferente. A nossa movimentação cultural da sociedade era diferente. Os costumes eram outros, os comportamentos eram outros. E quando nós olhamos para isso hoje, eu arrisco, é um palpite completamente pessoal. Eu não li, eu não vi isso em lugar nenhum. Hoje eu posso dizer para você, não existe uma cultura clara. Não existe aliás, a sociedade ela está longe de ser sadia. A sociedade está doente. A cultura está doente. O ensino está doente. Tudo adoeceu. Ah, pastor, vai melhorar? Não, não vai. A Bíblia diz que não vai. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, a partir do verso 1, leia lá e vê se não é o retrato exato do mundo de hoje, da sociedade de hoje. Então, o que nós estamos vendo é esse relativismo da santidade dentro das igrejas. Sim, queridos, eu te garanto que isso está acontecendo. Eu sou do meio pastoral, eu converso com muitos pastores. Eu sei do que eu estou falando. E talvez a característica mais forte sobre a influência da pós-modernidade na sociedade atual, que tem e está atingindo a igreja de Jesus, talvez a característica mais forte, mais contundente nos nossos dias, é o rompimento, é a desconexão
de tudo aquilo que a Bíblia diz que é valor absoluto, de tudo aquilo que a Bíblia diz que é uma cultura moral absoluta, por meias verdades relativizadas e individualistas, principalmente quando é focado no homem. É o que está acontecendo, e inclusive dentro das igrejas, relativizando as coisas. O absoluto de Deus sendo relativizado, não é bem assim. As verdades de Deus sendo relativizadas. Não, veja bem. Vamos trocar isso em miúdos. Valores absolutos e universais que foram instituídos por Deus estão sendo trocados, estão sendo alterados pelas falsas verdades relativizadas e individualizadas e que são covardemente vendidas por Satanás e, infelizmente, por muitos homens e mulheres que ocupam atrás de um púlpito. Infelizmente. Inclusive o viver da santidade. Inclusive o viver da santidade aos padrões bíblicos. Até isso está sendo relativizado. A santidade dentro das igrejas, ela deixou de ser uma palavra de domingo. Nós estávamos conversando sobre isso. A santidade deixou de ser muitas vezes conversada, trazida ao povo, porque não gera desconforto. Mas não aquele desconforto da pessoa incomodada que ela se enxerga, como falou a canção que eu recebi hoje de manhã, né? Me ajuda a olhar com os teus olhos o pecador que eu sou. Cara, eu achei essa frase incrível. Me ajuda a olhar, Senhor, com os teus olhos o pecador que eu sou. Então viver a santidade aos padrões bíblicos. E hoje, infelizmente, muitos estão vivendo uma santidade dentro do padrão que ela estabeleceu para ela mesma do que é viver santidade. E eu vou dizer para você, nada mais diabólico do que isso. Nada mais infernal do que isso. E antes que você fique pensando qualquer coisa a meu respeito, não se preocupe. E eu não tenho a mínima vergonha de dizer isso. Porque eu chorei muito hoje diante de Deus, pedindo perdão por vários erros que eu tenho cometido. Pastor, sou homem, meu irmão. Sou ser humano. Eu erro também. E eu tive que ir para Deus e falar, Senhor, depois que eu montei todo esse esboço, eu fui orar novamente. Falei, Senhor. Aí me lembrei daquela canção que eu mencionei semana passada, do Maverick City, e que fala, né? Senhor, não desiste ainda, não desiste de mim ainda. Eu sei que eu não sou a sua melhor escolha, mas não desiste de mim ainda. De ir para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Então pode ficar tranquilo, que tudo aquilo que eu estou passando para você, eu já fui surrado hoje de manhã, e bem surrado. O texto de Timóteo, 1 Timóteo 4:1 que nós lemos, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Ora, Paulo sabia Paulo sabia exatamente do que ele estava falando, porque ele conhecia a igreja de Corinto. Agora a impressão clara que eu tenho é que Paulo estava falando como se ele estivesse olhando os dias de hoje. É como se ele olhasse o século 21, o ano de 2020, 22, 24, seja o que for, e diz, olha, eu estou vendo. Sabe, queridos, hoje os valores absolutos, os valores universais de Deus para o homem, ele já se tornou inaceitável. Há não muito tempo atrás, viu uma polêmica enorme de um pastor de renome nessa nação dizendo que esse livro, ou esta palavra, ela teria que ser ressignificada aos padrões atuais. Meu Deus, ela já é perfeita por si só. Aqui não tem o que mudar. Na verdade, essa palavra é a única que pode nos mudar. E uma vez se ela for, como eles querem fazer através da inteligência artificial, reescrever a Bíblia, eliminando uma série de coisas, meu irmão, guarde bem a Bíblia que você tem, bem escondidinha, porque um dia você vai precisar dela. Vai. Então os valores absolutos e universais que esta palavra ela me dá, que Deus instituiu para o homem, que Deus entregou para o homem, na sociedade de hoje, na cultura de hoje, infelizmente na igreja de hoje, muitas coisas se tornaram inaceitáveis. E eu te provo. Quantas vezes você já ouviu as seguintes frases?
Olha, isso que a Bíblia diz não é bem assim. Você já ouviu isso? Uma outra frase que talvez você já tenha ouvido: olha, veja, pastor, eu até entendo o que o senhor está me falando, mas eu penso e creio de uma forma diferente. Minha forma de enxergar a Bíblia e de viver a vida cristã é particular, é individual. Eu vivo do meu jeito. Você já ouviu isso? Um monte. Pessoas que não se dobram mais a essas verdades e aí ficam criando sofismas em cima disso para se encaixar no seu padrão, não no padrão dessa palavra. Outra frasezinha: não vale a pena discutir com você, afinal de contas você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Você já ouviu isso? Algo parecido com isso? Quer ver uma outra coisa que está muito em voga, inclusive muito aparece em redes sociais? Quem é você para me julgar? E uma outra que é bem famosinha também: nada a ver isso aí, afinal de contas são outros tempos. Estamos vivendo uma era moderna, é outra coisa. Isso é história. Gente, eu não estou afirmando que a igreja de 50, 70, 100 anos atrás era mais cristã do que hoje, porque o cristianismo, ele continua crescendo e amadurecendo. Eu não estou dizendo que as igrejas de algumas dezenas ou algumas centenas de anos atrás, elas eram mais cristãs e bíblicas do que muitas igrejas de hoje. O que eu estou dizendo, daquilo que eu vivi, e daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu já assisti, daquilo que eu já li, é que as igrejas de anos atrás, 50, 60, 70, 100 ou um pouco mais de anos atrás, elas passavam pelos mesmos problemas, pelas mesmas perseguições, tinha que lutar com os mesmos pecados. No entanto, elas estavam muito mais alinhadas e referenciadas junto a esta palavra do que a igreja de hoje. Você entendeu isso? Para a igreja de 30, 40, 100 anos atrás, palavra era palavra, não se discutia. Não se discutia. A Bíblia diz que é assim, ponto, acabou. Hoje não. Hoje as pessoas vêm, elas sentam. Já aconteceu comigo de sentar no meu gabinete e querer mostrar para mim coisas. Não, para com isso. De onde é que você está lendo isso? Não, é a minha forma de entender. Como assim? Que história é essa? E já que a gente está falando tanto de relativização, o que é relativismo? Relativismo, segundo um teólogo cristão do início do século XX, Carl Henry, ele escreveu o seguinte: relativismo, preste atenção, é a teoria de que a base para os julgamentos sobre conhecimento, cultura ou ética difere de acordo com as pessoas. Eu penso de uma forma, você pensa outra, está tudo certo. Dentro de uma verdade absoluta eu penso de um jeito, o meu irmão ali pensa de outro e fica por isso mesmo. E ele continua. Então, é a teoria de que a base para os julgamentos, o julgamento de uma verdade absoluta sobre conhecimento, cultura ou ética difere de acordo com as pessoas, com os eventos e com as situações, ou seja, ela vai mutando ao longo dos anos. Cultura, sociedade, etc. Só que Carl Henry, ele continua. O relativismo, ele rejeita qualquer critério universalmente aceito para medir valores. Para medir valores. Por isso que hoje uma lei que é clara aos olhos de qualquer um, chega um outro qualquer e diz assim, não é bem assim. E coloca então o que ele acha daquela lei. Esses dias, quando a gente fala esses dias, já faz mais de ano, né? É o costume, né? Há um tempo atrás, vamos dizer assim, porque não faz mais de ano, eu assisti um pedacinho de um podcast onde uma feminista estava sendo entrevistada e entre vários assuntos, a entrevistadora perguntou assim, sobre relativismo, aquela coisa toda, tal, sobre os valores absolutos. Ela disse, não existe valor absoluto. Como assim não existe valor absoluto? Não existe. 1 e 1, quanto é que 1 mais 1, quanto é que é? Quanto é que é 1 mais 1? 2. Aí essa menina respondeu para a entrevistadora, não, para mim pode ser 3, para mim pode ser 5. Ué, eu quero que seja 3. Não, mas peraí, é matemática. A matemática, desde a construção da Arca de Noé, continua sendo matemática. Não, mas 1 mais 1 pode ser 2 para você, para mim pode ser 3, 4. Aí ela larga esse petardo.
Não existe verdade absoluta. Existe verdade relativizada de acordo com aquilo que eu quero. É o que estão fazendo com a Bíblia. É o que estão fazendo com a Bíblia. E a igreja tem sofrido de forma assombrosa com o relativismo desses tempos pós-modernos. Sabe, queridos, a influência do relativismo ela tem afetado de forma implacável o senso daquilo que é correto, o senso de uma vida santa. O senso de uma vida santa. E os níveis de influência que esse relativismo ele tem impetrado na era que nós estamos vivendo, ela tem confundido, ela tem alterado as verdades da palavra de Deus. Você com certeza em algum momento já escutou alguns absurdos a respeito da palavra. Tipo assim, de onde é que esse cara tirou isso? Mas não num bom sentido, sabe? Naquele mau sentido mesmo. O que esse cara comeu para estar falando uma coisa dessa? Queridos, os valores universais e absolutos da palavra de Deus, eles têm sido substituídos por outras formas de enxergar e interpretar as Escrituras. Esquece. Isso já está implantado, isso já está acontecendo e só vai piorar. Por isso que eu falo, continuarei falando e sempre estarei falando. Sempre. Deus não me tirou da onde eu estava, Deus não me levantou, Deus não me chamou com 7 anos de idade para vir aqui encher linguiça, falar coisas que massageiam o teu ego, o teu coração. Deus me levantou e me colocou aqui para te ajudar a ir para o céu. E isso, infelizmente, não é infelizmente, isso felizmente para você é hoje uma realidade. Porque naquilo que depender de mim, da minha esposa, a gente vai te ajudar a te conduzir ao céu. Só que para isso você precisa entender que muitas vezes, nós teremos que ser duros, ou numa palavra que a gente ministra, ou num gabinete que a gente assiste, onde a gente vai dizer para você, filho, filha, você está errado, você está em pecado, você está pecando, você precisa corrigir o teu caminho, você precisa fazer uma correção de rota, antes que seja tarde. Eu vi uma cena na semana passada e me chamou a atenção a frase, né? Eu não lembro direito da frase, mas falava alguma coisa assim, tinha uma música cristã de fundo e a frase dizia mais ou menos assim, amanhã pode ser muito tarde, lembra? Hoje Cristo quer te salvar. Um jogador de futebol, aparentemente nos 28, 27 anos, jogando, fez uma jogada, ele coloca a mão na cintura, ele se abaixa. Atleta. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Aliás, eu não sei se eu chego vivo em casa hoje. Essa é a realidade nossa, sim ou não? Essa é. Então nós precisamos começar a entender que da necessidade que nós temos de ter uma vida reta e correta diante do Senhor. Deus, isso começa em mim, Senhor. O relativismo ele tem substituído a palavra, a Bíblia, por palestras coaching. Chique. Não que o coaching seja errado ou que não seja bom. Muitos deles são bons. Mas quando o coaching começa a tomar os púlpitos e o ensino das verdades, eles começam a ser substituídos por palavras de cunho emocional, que te joga para cima, você é ferido, não, como é que é? Você é... enfim, esqueci a frase lá. Você é isso, você é aquilo, meu irmão, chuta que é laço. Chuta que é laço, porque isso, meu irmão, isso não vai transformar a sua vida. Não vai. O coach é bom, mas ele jamais pode substituir as verdades do Evangelho nas nossas vidas. Jamais. Queridos, o relativismo tem levado a muitos a viver os seus próprios padrões de santidade, quando sabemos que somente existe um único padrão de santidade a ser vivido, e caminhando para o nosso final. Sabe, eu percebo que eu estou morno quando tudo aquilo que se refere a buscar... Lembra que Paulo falou? Buscar as coisas que são do alto. Então tudo aquilo que se refere à busca das coisas que são do alto se tornou algo comum. Não no comum do fato de eu estar todos os dias na presença do Eterno buscando as coisas do alto, mas se tornou algo comum porque, se eu lembrar, eu busco.
Se eu não lembrar, ou se eu acabar me envolvendo com outras coisas no meu dia a dia, tá tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa. Com relação à busca das coisas que são do alto, das coisas que são da eternidade, das coisas que são do trono, das coisas que vêm do coração de Deus para a sua vida, nisso vocês pensarem, nisso nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração, em tudo que se refere dessa busca das coisas do alto. Muitas vezes, e quando você entra nesse lugar comum de mornidão, muitas vezes não é porque buscar as coisas do alto não são mais uma importância para a sua vida. Porque até pode ser importante, mas perdeu prioridade. Perdeu prioridade. E uma vez que perde prioridade, a importância morre. E se a importância morre, tem um ditado que diz que cabeça vazia